Graça e paz da parte de Jesus Cristo, amém? Você que está em casa também seja muito bem-vindo a mais um culto da quarta geração, Ministério de Adolescentes, e que seja uma tarde maravilhosa, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer, porque o nosso coração se alegra, porque quando nós estamos na igreja, nós declaramos, meu Pai, com as nossas atitudes, que nós somos um com Cristo. Estamos no lugar onde o Senhor ordena a bênção, mas aqui nós estamos agora, para colocar à disposição do reino as nossas vidas, os nossos corações e a nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, venha a ser lançado e frutifique. Nós repreendemos agora todo ataque do inferno, contra as emoções, contra a identidade. Senhor, nós decretamos agora o teu amor que lança fora, Pai, todo medo nos envolvendo. Repreendemos toda ação demoníaca, repreendemos todo o abutre do inferno que tenta roubar as sementes em nome de Jesus, e decretamos agora os céus abertos. Selamos com o sangue de Cristo água, fogo, terra e ar. Selamos o éter em nome de Jesus. Amarramos, amordaçamos, expulsamos os demônios, principados, potestades, forças, dominadores e espíritos imundos, os entregando nas mãos dos santos anjos, para que por eles com a espada desembainhada sejam decapitados e mutilados e aprisionados eternamente nas cadeias profundas do inferno, nas profundezas dos mares, nas cadeias dos ares, ou no lugar determinado pelo Senhor Jesus Cristo Nazareno. Senhor, impedidos desde agora até a eternidade de se levantar contra as nossas vidas. Senhor, visita os lares, meu Pai, também nessa tarde, em nome de Jesus, que aqueles que ouvem essa palavra ao vivo, aqueles que ouvirão depois, venham ser tocados pela mesma unção, e que o teu nome venha a ser glorificado. É o que nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda Jesus, amém? Glória a Deus. Quem está com muita expectativa para esse ano aí? Muita expectativa, sim. Glória a Deus. Eu estou como jamais tive. E olha que são 21 anos de evangelho já. Deus colocou uma palavra no meu coração, e essa palavra diz respeito à maturidade. Eu acho muito interessante, as pessoas acham que no culto de adolescentes, não, a palavrinha, eu fico às vezes pensando, falo, Deus, não é possível. Essas palavras, ele fala assim, não, eles estão preparados para isso. Uma geração precisa se levantar, e essa geração é de vocês, amém? Uma geração que vai se levantar poderosamente para levar o poder, para levar a unção, mas também para levar o caráter de Cristo. Deus tem me falado sobre coisas grandes. Eu compartilhei semana passada um pouco disso, e creio que à medida que as águas vão subindo esse ano, Deus vai compartilhar muito mais, e nós vamos ter não só experiências sobrenaturais, nós vamos ter, na verdade, a consolidação do que Deus tem para nós, que isso é o mais importante. E o foco dessa palavra hoje não é você conhecer um Deus que você obedece, que você serve nesse sentido. Olha que interessante, nós, Fabi e eu, somos abordados constantemente com a seguinte pergunta: posso ou não posso? Queria saudar o pastor e a pastora que estão aqui, Valéria e Luiz, Deus abençoe vocês, são muito amados, viu? É muito fácil falar para você pode ou não pode, é muito fácil, mas a questão é que o Espírito Santo, ele quer gerar em nós uma maturidade, e nós temos esse discernimento, para que essa decisão, ela seja uma decisão muito suave. E olha que interessante, você fala com os cristãos, eles estão cansados e fadigados. Estão cansados. É muito triste quando nós vemos cristãos ainda murmurando, esse ano, o ano, parece que não dá liga. Porque se nós somos forasteiros nesse mundo, se nós fazemos parte de outro reino, no nosso reino a palavra diz que é um reino de gozo, paz e alegria no Espírito, amém? Deus falou isso, que o reino em que nós habitamos, ele é completamente diferente. Então por que os cristãos constantemente estão murmurando, ou estão reclamando, ou estão de alguma forma insatisfeitos? Eu vou te dizer, porque eles estão se cansando, porque foi estabelecido um mecanismo no meio da igreja, de ordem e serviço, de manda que eu obedeço, e quando você ainda no contexto de só obedecer, você cansa. Se eu te der 50 ordens, você vai cansar. Imagina todo o tempo tendo que te dizer, ou os teus pais na tua casa, ou teu patrão, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Misericórdia, ninguém aguenta. Imagina você na tua casa há mais tempo agora, o teu pai e tua mãe te dando 50 ordens. E é interessante que essas ordens são as mesmas ordens que você já sabe que você tem que fazer, mas você espera ouvir. Arruma o teu quarto, arruma o teu quarto, arruma o teu quarto, guarda a roupa, lava o banheiro, lava a louça, e você fica nisso. Você está cansado de ouvir, e os teus pais estão cansados de falar. Imagina para Deus, que constantemente Ele espera que um povo se levante, e que amadureça, que entenda já que algumas coisas, desculpa, não tem mais que ser na raça, não tem que ser na força, mas tem que ser pelo entendimento. E para vocês, para essa geração, vou colocar os adolescentes e jovens, esse esforço é muito maior. Por quê? Porque é criado um mecanismo de tantas informações, que não, isso não é bem assim. A história do não é bem assim.
A história do relativizar todas as coisas, não, é exagero. E aí chega alguém, agora faça. E aí você vai lá e faz. Não dá para servir a Deus dessa maneira. O que eu quero te levar hoje a meditar e entender que algumas coisas não são mais só pela obediência, mas é pela alegria, sabe do quê? De fazer a vontade de Deus. O ponto principal para esse ano novo que eu quero gerar no teu coração é que, olha, chega de obedecer só. Agora vamos fazer aquilo que agrada o coração do Pai, aquilo que é a vontade dEle. Sabe por quê? Quando é a tua vontade, como é que você faz? Quando você quer fazer algo que é a tua vontade, como é que você se comporta? É suave. É suave. E para fazer a tua vontade não tem, né? Não tem dificuldade. É suave. Você enfrenta pai, você enfrenta mãe, você faz, porque é a tua vontade. Então, olha, não há limites para o teu esforço, para o teu empenho, para a tua dedicação, para a qualidade. Por quê? Porque é a sua vontade. E é muito fácil nós fazermos a nossa vontade, sabe por quê? Porque a vontade que nós fazemos, que pertence a nós, satisfaz aquilo que nós desejamos, mas o ponto não é esse. Imagina se todo mundo, quem já assistiu aquele filme Sim Senhor? Eu sou velhinho, hein? Do Jim Carrey, quem já assistiu? Quem não assistiu, levanta o braço, para eu me sentir mais velho. Beleza, não precisa assistir que eu vou contar rapidinho aqui. Então o cara é um cara extremamente falido, o cara não quer mais ter amigo, o cara, tudo vai mal na vida do cara, tudo vai mal na vida do cara. E aí o cara começa agora a não querer fazer mais nada, não quer ter relacionamento com amigo, não quer ter relacionamento com nenhuma mulher, não quer mais fazer nada. E diz que ele vai numa palestra de autoajuda. E diz que o enredo dessa palestra é o seguinte: olha, você tem que dar sim para todas as coisas, porque quando você dá sim, você gera oportunidades. Por isso que chama Sim Senhor. Então agora ele sai daquela palestra, ele é ministrado no particular pelo cara lá que é endemoniado. Cara, você tem que dar sim, e o cara é convencido disso. Agora ele começa a falar sim para tudo, tudo. O cara começa a ter experiências extraordinárias. Mas também ele começa a ter consequências extraordinárias. Por quê? Porque no contexto desse filme ele tinha que satisfazer a vontade dele. Então fala sim para tudo, não importa. Seja feliz, faça o que te agrada. E aí no final ele entende que não era bem assim, era uma força de expressão. Não era para dar sim para tudo, era para dar mais oportunidades. Só que nós que somos de outro mundo, de outro universo, nós temos que entender que Deus estabeleceu os princípios dele, que são a representação da vontade dele. Os princípios são igual à vontade de Deus, está claro isso? Porque se você levar a questão do princípio como ordem e obediência, nós vamos nos cansar. E aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar a ter inveja de quem está lá fora. Ah não, é muito mais fácil não ser. E é ao contrário. Porque a palavra diz que onde há o Espírito há liberdade. Lá fora não há liberdade porque não tem o Espírito. Diz que a oração do Pai Nosso é assim: olha, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus começa a explicar numa oração que, olha, o que importa é que a vontade do Pai seja cumprida, porque no céu ela já é cumprida. E agora tem que ser aqui na terra. E quando nós entendemos isso, na simplicidade do Evangelho, que olha, faz a vontade do Pai que tudo funciona, mas não só por obediência. Escolha outros princípios para fazer a vontade do Pai. O princípio da honra, da gratidão. Porque se ficar só no manda, você obedece, nós vamos nos cansar muito rápido. Mateus 21, existe uma parábola de 2 filhos. E você já ouviu essa parábola 50 vezes, mas é sempre falando da obediência. Quem obedeceu? Mas a palavra não fala quem obedeceu. Se você olhar detalhadamente o que esse versículo está dizendo, ele fala sobre outra postura. Mateus 21, 28. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Onde é que ele ia trabalhar? Na vinha, tá bom? Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Tranquilo. 2 filhos, um diz que vai e não vai, um diz que não vai, mas vai. Olha o que o Senhor pergunta, versículo 31. Qual dos 2 fez a? O que está escrito na tua Bíblia? Vontade do Pai. A Bíblia não fala assim: olha, qual deles obedeceu ao Pai? Não fala sobre obediência.
Fala sobre vontade. Quem fez a vontade do Pai. E olha que interessante, qual que era a vontade do Pai? Qual que era a vontade desse Pai? Qual que era a vontade do Pai? Quando ele dá uma orientação sobre ir a algum lugar, isso não significa que é a vontade dele, que a pessoa fosse no lugar. Tem muito mais coisa por trás. E eu acho interessante quando a palavra diz especificamente nessa parábola, que é uma vinha. É um lugar de uvas. E quando nós remetemos na palavra de Deus sobre uva, já me lembra muitas coisas. É o lugar onde se prepara o mosto, onde se prepara o vinho. É um lugar que nos arremete à alegria. O primeiro milagre de Jesus foi transformando água em vinho. Então essa parábola é muito mais profunda, porque no coração daquele pai, a vontade dele era que esses filhos se levantassem, sabe para quê? Para administrar, para preparar, para fazer um processo onde pessoas se alegrariam. Não era tão somente trabalhar. Não era desencostar um menino para vai fazer coisas, não. Ele estava agora incluindo aquele menino, aquele jovem, num contexto de participar de algo muito maior, porque essa é a vontade do Pai, nos incluir em coisas maiores, coisas que vão mudar a vida das pessoas, coisas que vão trazer alegria, coisas que vão trazer o reino. Essa é a vontade do Pai. Mas se você for pela ótica do obedecer, vai ficar muito, muito, muito pobre. Vai trabalhar. Está fazendo sentido para você? Que se você levar pela ótica do vai trabalhar, perfeito, vai trabalhar. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que aquele pai tinha uma vontade. E que essa vontade era muito mais profunda do que o entendimento daqueles meninos. Talvez para aqueles meninos, olha, é fazer... Não. Para aquele pai, era compartilhar algo que era seu. Algo que era profundo, algo que era importante. Agora, o administrador da vinha escolhe sabe para quê? Para ser inserido nesse contexto. E é isso que Deus faz conosco. Deus pega algo grande que é o reino dele, que é o projeto dele, e fala assim, olha, vem participar desse projeto. Mas se você ainda está na fase de vir na igreja, porque te mandaram, e no discipulado porque a Fabi mandou, meu Deus, você vai cansar rápido demais. E sabe o que vai acontecer? Um ciclo vai passar, e quando você quiser voltar, esse ciclo já passou. Sabe por quê? Porque o ciclo da vinha, ele é muito preciso. Quem já viu as parreiras fora da temporada de como é que chama? De colheita, quem já viu? É seca. Você olha, você fala assim, não vai dar nada aqui. Quem já viu? Você fala, não é possível, é seco, é desanimador. Mas aí o processo começa tudo de novo, até que as uvas estejam prontas. O pai estava chamando aqueles meninos agora para chegar na colheita, já olha que coisa linda, é para colher, não é para fazer nada diferente, não é para preparar a terra, não é para fazer nada, é para colher. E nós não queremos. Aí quando nós chegamos, você perdeu tempo. Está fazendo sentido? Pequenininhos, está fazendo sentido para vocês? Que não dá para ser, não manda e obedece? E o segundo diz que ele fez a vontade. Foi muito mais do que obedecer. Aquele que falou que não ia, talvez por impulso, talvez por ímpeto, esse fez a vontade, ele não só obedeceu. Eu quero contar uma história para vocês de Jonas. Jonas capítulo 1. A história de Jonas é conhecida, né? Se eu achar vai ser uma bênção, hein, meu? Achei, depois de Obadias, ficou mais fácil, né? Quem já ouviu a história de Jonas? Todo mundo conhece a história de Jonas. E diz assim, Jonas capítulo 1, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então a cidade inteira de Nínive tinha se desviado dos princípios da palavra de Deus, se desviado. E agora Deus fala assim, olha, você que foi escolhido por mim, Jonas, como profeta dessa geração, eu preciso que você se disponha para ir até aquele lugar, porque eu tenho expectativa que a tua ida lá traga transformação. Olha que interessante, se Deus não quisesse que houvesse transformação, Ele não precisava mandar nada. Sodoma e Gomorra, manda destruir. Eu acho muito interessante quando passamos desapercebidos nesses detalhes.
como se Deus fosse o carro. Não, não. A palavra diz que ele fala assim, olha, vai lá e fala sobre o pecado. Verso 2. Verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Diz que Jonas se dispôs a ir para outro lado. E olha a seriedade disso. Diz que Jonas pegou recursos financeiros e pagou para sair da presença de Deus. Olha que loucura que Jonas fez. Olha o pacto financeiro que Jonas fez. Pagou para sair fora da presença. Havia uma vontade de Deus, mas havia também uma vontade de Jonas. E nesse caso, qual prevaleceu? A de Jonas. Jonas achou por bem que não valia a pena. Jonas falou assim, não, Deus, não vale a pena, aquele povo lá é imundo, aquele povo lá é sujo, aquele povo é pecador. E diz que veio a consequência. Diz que agora aquele barco foi arremetido de um vento muito forte, que quase despedaçou. Olha que interessante, quando nós não fazemos a vontade de Deus e fazemos a nossa própria vontade, que destoa da vontade de Deus, nós colocamos outras pessoas em risco. Esse é o problema. Se eu achar que a minha decisão de sair da presença de Deus vai só me afetar, você é no mínimo um egoísta. No mínimo um egoísta. Diz que agora aqueles caras no barco não estavam entendendo absolutamente nada. Por quê? Porque o barco agora, meu irmão, ventania baixou. O barco agora vai a pique. E agora eles começam a ver, pedindo discernimento, e a coisa chega. A pergunta é, era vontade de Deus afundar aquele barco? Sim ou não? Sim ou não? Deus tinha vontade de afundar aquele barco? Não, o afundar o barco era uma consequência da escolha que Jonas fez. Vamos parar de confundir consequência com vontade. A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Mas a consequência do pecado é a morte. Mas nós pegamos a consequência, essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus, é a consequência. É a consequência de escolhas. Um dia Adão fez uma escolha. Essa escolha trouxe maldição sobre nós. Nós nem conhecemos Adão ainda. Esse cara amaldiçoou todo mundo, porque diz que a partir do pecado de Adão, que escolheu fazer a sua própria vontade, nós somos destituídos da glória de Deus. E carecemos da graça. Eu não tenho nada a ver com isso, infelizmente o princípio ele funciona, não tem jeito. A vontade perfeita de Deus é que estivéssemos até hoje, lá no paraíso. E da mesma forma que Adão, nós também fazemos escolhas a todo dia, sabe do quê? Satisfazer a nossa vontade. E a nossa vontade, sabe o que ela pode trazer? Ela pode trazer tristeza para os nossos pais, tristeza para os nossos irmãos, ela pode trazer contenda na igreja, ela pode trazer maldição, e é consequência, não é a vontade de Deus. Então pare para pensar um pouquinho, olha, será que eu não tenho sido caprichoso demais em só fazer a minha vontade? Porque também é um outro problema. Se por um lado nós temos o problema de só fazer por obedecer, o outro de só fazer a nossa vontade também é um problema. Os mimadinhos, não pode ouvir não. Deus precisa que nós agora façamos uma escolha. Porque Jesus nos ensinou a fazer a vontade do Pai. Vamos lá comigo para, já deixa marcado aí Jonas, para depois a gente não ficar caçando. Vamos lá para João capítulo 1. Vocês estão comigo? Glória a Deus. O Bacuri está que eu ouvi aqui o amém dele. Olha, tem mais um aí no meio, aí o Tiaguinho. Olha só. João capítulo 1, versículo 11. A partir do 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome. Diz que Jesus agora voltou, ele voltou para os seus. Voltou para um povo específico e diz que esses que eram seus não o reconheciam. Sabe por quê? Porque esses que eram seus tinham conhecimento da letra que matava, mas optavam a todo tempo só fazer a sua vontade. Então a vontade dos fariseus, não todos, dos saduceus, dos escribas era: olha, eu tenho a palavra de Deus, mas eu vou usar essa palavra para satisfazer a minha vontade. Então eles usavam para saquear, para manipular, para abusar, para julgar as pessoas. E agora Jesus estabeleceu agora um novo tempo, onde o verbo se fez carne, mas eles não quiseram. Por quê? Porque eles optaram por fazer a sua própria vontade. E aí nós temos dois problemas: nem obedeceram e nem optaram pela vontade de Deus. E ele continua dizendo: mas para alguns ele deu o poder, lhe conferiu o poder de serem filhos de Deus. Cadê os filhos e filhas de Deus aqui? Que agora o próprio Senhor Jesus nos dá o poder de sermos chamados e feitos filhos de Deus. Por quê? Porque nós cremos no seu nome, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, nós cremos que Jesus morreu e o sangue dele nos lavou dos pecados, nós cremos que Jesus morreu e fomos reconciliados. Para esses que creem nisso, nos deu o poder de sermos filhos. Se nós somos filhos, nós vamos partir para a mesma escolha da parábola. Nós somos filhos que vamos fazer a vontade ou que não vamos fazer a vontade? Porque isso é outra coisa também. A questão é que nós estamos tão acostumados de sermos filhos, que nós esquecemos que nós temos o poder da escolha. E a escolha é essa: eu vou fazer a vontade ou não vou fazer a vontade? É simples assim. Ou vou fazer a vontade só por obediência, ou vou fazer a vontade por outros princípios. Essa escolha nós fazemos todos os dias, mesmo sendo filhos. A questão é que quando um filho não faz a vontade do pai, ele tem consequências. Isso é simples. Versículo 13: os quais, os filhos, nós, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Diz que nós que nos tornamos filhos, não viemos de nada que é natural, mas viemos da vontade de Deus. Deus teve uma vontade, amém? A vontade de Deus é: olha, eu preciso pegar o unigênito, eu planto esse unigênito como semente, e ele se torna primogênito entre muitos irmãos. Essa era a vontade de Deus. A vontade de Deus passava pela escolha de Jesus. Qual a escolha? Em fazer a vontade de Deus. Jesus, como filho, também fez uma escolha, e a escolha do filho foi fazer a vontade de Deus. Se nós estamos aqui hoje, é porque foi a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, o teu nascimento no reino, a tua condição de filho, ela está atrelada a algo muito maior do que você possa imaginar. O cara que pregou o evangelho para você foi só um caminho, quem te levou para a igreja foi só o caminho, aquele que profetizou foi só o caminho. O que eu estou te dizendo é que nasceu primeiramente da vontade de Deus. Está fazendo sentido para você? Que hoje você precisa agora absorver esse novo conteúdo de maturidade, no sentido de entender: olha, eu preciso agora crescer. Por quê? Porque eu posso ser filho, eu posso ter nascido da vontade, mas talvez, se eu não fizer as escolhas certas, eu não viva as promessas de Deus. E é muito triste para um pai que não poupou nem o seu próprio filho, que filhos fiquem de fora daquilo que é perfeito, porque diz que aquele filho que não foi, ele ficou de fora, e continuou sendo filho. Está entendendo? Ele continuou sendo filho, ele não foi deserdado, mas diz que aquele filho não participou, ele ficou de fora. E olha que ele começou bem, ele disse que ele ia, mas ele disse que ia, sabe por quê? Baseado na obediência, mas ele pensou bem, não sustentou. Aquilo que ele estabeleceu, o desejo dele não sustentou. Eu não creio que ele tenha mentido, eu creio que ele respondeu baseado realmente numa transparência, mas depois ele pesou na balança assim: eu não vou não, que ele não entendeu.
Jonas 2, vamos voltar lá para Jonas. Pergunto a vocês, Jonas, que tem um livro na Bíblia, é um personagem importante? Eu não tenho meu nome na Bíblia, você tem? Eu tenho sim, que isso aqui é Jesus e Yeshua, eu tenho. Eu tenho meu nome na Bíblia. Gente, desculpa, Yeshua, isso. Eu tenho meu nome na Bíblia. Então, para Deus, a história de Jonas é muitíssimo importante. Mas a palavra diz em Atos, que é o único livro que não se fecha, que as coisas continuam acontecendo. Então nós agora somos responsáveis em reescrever a história, amém? A história de Atos dos Apóstolos. Então nós estamos fazendo a mesma coisa. E vamos passar pelas mesmas decisões. De como profetas, avivalistas, ministros, fazemos escolhas. Não tem jeito. Eu posso escolher 3 coisas: obedecer, desobedecer, ou fazer a vontade de Deus. Jonas 2, verso 7. Diz que agora esses caras viram que era ele. Ele falou assim: gente, não tem problema, o mistério é comigo, me joga do barco que o negócio vai parar. Diz que jogaram o cara do barco, velho. Mas não foi só isso. Agora diz que Deus manda um peixe grande e agora engole o cara, velho. Não é só o cara ser jogado no mar. Agora vê um peixe e engole o cara. Aí agora o cara começa a pensar muitas coisas. Muitas coisas. E diz que durante 3 dias ele ficou lá no ventre do peixe. E agora ele começa a se lembrar de algumas coisas. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma. O capítulo 2 agora ele começa a orar. Agora Jonas, o grande profeta que tinha uma missão maravilhosa, uma missão de resgatar uma cidade inteira, começa a pensar o quanto ele foi egoísta. O quanto ele foi egoísta. E ele começa agora a orar. E está chegando agora no final da oração, versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu até a ti a minha oração, no seu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ele não satisfeito agora, ele dá uma indiretinha para Deus. Ele diz assim: olha, eu estou aqui na barriga do peixe, mas aquele povo lá de Nínive, os caras estão tudo bem. Eu estou aqui, os caras estão tudo bem. Olha que loucura. Ele foi jogar na cara de Deus: olha, os que te traem estão bem, né? E eu estou aqui. Olha. Aí eu te pergunto, quantas vezes nós já desejamos o mal do outro? Ou não? Vou dar um exemplo bem simplesinho. Não precisa levantar a mão, tá bom? Aí tem pessoas na escola que colam e outras que não colam. Aí existe, né, o ditado: quem não cola não sai da escola. Aí você opta por não colar, mas você quer que o cara que está colando seja pego. Por quê? É teu problema? Aí você faz tudo certinho, aí você quer que o cara que faz coisa errada seja punido. Por quê? Por que esse senso de justiça que nós temos apurado? Ou não é? Ou só acontece comigo? Caramba, eu faço tudo certinho, esse cara aí, ó. Por que nós somos muitas vezes como Jonas, que queremos, Senhor, nós estamos aqui na casa de Deus, estamos no discipulado, estamos aqui, ó, em jejum, e olha aí o irmãozinho. Não é problema teu, querido. O que eu estou te dizendo é que Deus está te preparando, sabe para quê? Para trabalhar na videira, amém? Ele está te chamando para esse projeto, e o outro não vai ser chamado, ele não vai participar desse projeto. E ele continua dizendo assim: mas com voz de agradecimento, agora ficou um príncipe, passou as bobeiras, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonatas na terra. Sabe o que eu acho lindo nessa história? O desejo do coração de Jonas, sabe qual era? Que Nínive explodisse. É isso que ele queria.
Por quê? Porque ele se privava de tantas coisas por amor a Jesus, por amor a Deus, e ele não achava justo que outros que não pagaram o preço que ele pagou, ter esse benefício, o benefício da misericórdia. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, não, Senhor, eles não têm direito. Para que existe a profecia? Quais são as 3 coisas que a profecia serve? O papel da profecia? Exortar, edificar e... era o papel dele, ele foi chamado como profeta, era isso que ele tinha que fazer. Agora ele ia lá exortar. Mas para que exortar? Para falar lelo, 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 Deus vai te pegar? Não era para isso. A vontade de Deus não era destruir Nínive. Mas ele fala agora que a partir daquele instante ele vai cumprir o voto que ele fez. Então, como profeta, ele fez um voto, e o voto que ele fez é: eu vou fazer a vontade de Deus. Foi isso que ele fez. Ele lembrou-se que em dado momento, quando ele foi escolhido, ele fez um voto. E sabe qual era o voto? Deus, independente do que seja, do que aconteça, eu vou fazer a tua vontade. A pergunta que eu faço é: quem pode declarar essa tarde que vai fazer a vontade de Deus? Levanta o braço, de verdade. É disso que nós estamos falando. E é o Jonas, está no livro na Bíblia. Deixa eu ver se tem o livro de Bacuri na Bíblia. Não tem primeira Bacuri. E aí Deus agora nos escolhe no meio de uma geração, e nós queremos simplesmente, sabe o quê? Meu irmão, vou cuidar do meu, o resto, ó, cada um por si, Deus por todos. Me acha na Bíblia esse versículo, me acha, cada um por si, Deus por todos. Aí sabe que eu fico pensando no Jesus ali, no Getsemane, será que vale a pena? Será? Angustiado, suando sangue, Senhor, se possível faça de mim esse cálice, mas seja feita a sua, o que fala a Bíblia? Faça feita a sua vontade. Jesus não falou, eu vou porque você está mandando, não, é porque a sua vontade vai se cumprir em mim, amém? É muito mais profundo. O sacrifício da cruz do Calvário é muito mais profundo do que simplesmente um ato de obediência. Coloca isso na tua cabeça, se deixa convencer que Jesus fez, sabe para quê? Porque era a vontade do Pai. Era a vontade do Pai que Jesus morresse? Não, era a vontade do Pai que Ele resgatasse a muitos, amém? Nossa, o Pai queria que Jesus morresse? Não, Ele queria reconciliar os outros, essa é a vontade. O caminho foi a cruz, não se engane, o caminho foi a cruz, o caminho foi a cruz, não foi a vontade. A vontade do Senhor é que aquele que obedeceu se assentasse à destra dele, e que tivesse agora o nome que é acima de todos os nomes, nome sobre o qual todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, e todo nome confessará que Jesus é o Senhor. Dá para aplaudir a Jesus, pelo amor de Deus? Dá para aplaudir de pé Jesus? Vamos aplaudir Jesus de pé? Isso, vamos aplaudir Jesus de pé, porque Jesus fez a vontade do Pai. Nós estamos aqui como filhos para viver as promessas. Não é mais da condição, meu Deus, será que nós vamos para o inferno? Isso já passou, pode se sentar, isso já passou. Se você ainda está no vou para o inferno, eu vou para o céu, pelo amor de Deus, já passou. Jesus fez a vontade. Nós estamos aqui, nós vamos fazer a vontade, uma geração vai ser salva, amém? Uma geração precisa ser salva. Uma geração precisa ser salva. Você é salvo, eu sou salvo, que bom. Olha, minha casa está aí, ó. Minha esposa, minhas filhas. É só isso. É só isso, é só isso. Então tá bom, então vou embora agora, não preciso pregar mais. Minha família já está salva. Mas tem uma geração que precisa de você e de mim, sabe, para fazer o que é a vontade de Deus. Não Jesus goela abaixo. Aceita Jesus, porque aqui aceita Jesus. Que aceita Jesus? Mas temos que fazer a vontade dele. É fazer a vontade, é só isso. Chega de, vou obedecer, ufa, vou na igreja, ufa, vou no discipulado. Chega. Eu não estou aqui porque ninguém mandou, não. Eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me escolheu. Me escolheu. E te escolheu também. A questão aqui das posições é só momentos diferentes. Daqui a pouco eu saio e você entra aqui.
E o propósito de Deus continua o mesmo. Chega de desejar o mal dos outros, chega de querer o mal dos outros, chega. Ufa, ainda bem que a minha casa é salva, chega. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Jesus está aqui, amém? Ô Jesus, faz isso não. 10:34. Agora o autor de Hebreus está falando com uns caras que estavam fazendo a obra de Deus. Os caras estavam trabalhando, velho. Trabalhando mesmo, dando gás. Visitando hospital, visitando cadeia, distribuindo alimento. Top. E ele fala assim, 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Velho, olha a loucura. Estão recebendo um elogio. Olha, parabéns, vocês cuidam dos presos, vocês perderam tudo. Olha que loucura. E os caras não se indispuseram. Então diz que foi tirado tudo deles por causa de Jesus. Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Diz que, olha, parabéns, vocês, olha, se compadecem, vocês perderam tudo e continuam aqui. Versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande recompensa. Então diz que agora o desafio para aquele povo, depois de ver as consequências que o mundo infringiu, não a vontade de Deus, eles começaram, será mesmo? Confiança. Confiança no quê? Na certeza que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eles estavam perdendo a confiança nisso. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. O que acontecia com aquele povo? E pode ser que aconteça conosco. A gente sai naquele gás, de repente, já começa a ficar, cansei. E fala assim, olha, quero aproveitar essa oportunidade para dizer que vocês têm que ter perseverança. O que é perseverar? O que é perseverança? O que é perseverança? Perseverar é o quê? Palinha, perseverar continuar de que maneira, Palinha? Perseverar é a capacidade de continuar na mesma posição, investindo o mesmo tempo, recurso e energia. Isso é perseverar. Não é ficar capengando. Fala assim, olha, vocês têm uma intensidade que já foi provada, então perseverem nisso. Isso é perseverança. Tá bom? E ele continua dizendo assim, olha, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha a exortação agora da palavra de Deus. Olha, vocês fazem a vontade de Deus? Sim. Então persevera, sabe por quê? Se não perseverar não tem a promessa. E o perseverar muitas vezes é manter a posição mesmo num cenário adverso. Isso nós vimos no ano passado de montão. Agora segunda-feira, lockdown, fecha tudo. Como é que é o negócio lá? Escala vermelha, como é que chama? Fase vermelha, o sangue do Cordeiro. Mas isso não pode nos afetar naquilo que nós cremos, amém? Naquilo que nós fomos investidos de. E ele continua dizendo, porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Primeiro o Espírito Santo, amém? Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não se compraz o meu coração e a minha alma nele. Nós já falamos sobre viver pela fé, é maravilhoso viver pela fé. Então não podemos agora retroceder. No quê? No que diz respeito a fazer a vontade de Deus, não só por obediência. Chega, já acabou essa fase. Vocês estão comigo? Para nós fecharmos Jonas capítulo 3. Diz que agora Jonas sai cheirosinho. Imagina só, o peixe vomitou Jonas, ele saiu cheirosinho. Já foi direto para a ministração.
Isso é o direto da pregação. E diz assim, ó, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, eu acho lindo como Deus trabalha, cara. Sabe o que é lindo? Como se nada tivesse acontecido. Ele vai lá, olha, Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ele a mensagem que eu te digo. Pô, velho, o cara acabou de sair do peixe, mano, fedendo. Deus fala, querido, vai lá em Nínive. Pô, velho, sabe por quê? Porque Deus não se lembra. Não é que Deus está brincando, Ele não se lembra. Quando a gente se arrepende, Ele não se lembra mais. E diz que agora Ele vai. 3, levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante de Deus, e 3 dias para, olha só, 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. Olha que forte, verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Olha que loucura, Deus falou que Nínive vivia no pecado, tá bom? O que você espera quando você confronta alguém do pecado? Que ele pare de pecar, certo? Essa é a nossa mentalidade humana, tá bom? Pecar, não pecava, não peca mais, parabéns. Diz que esses caras agora proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde uma hora até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Qual notícia? Deus vai pegar vocês. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Pensa, o cara nu, coberto de pano de saco, sentado em cinza. Pensou? Pensou a sensação? E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Velho, esse cara não só deixou de pecar, esse cara entendeu o princípio, e estabeleceu agora sobre toda a nação, 120 mil almas. Você está entendendo a profundidade do constrangimento desse cara? Os animais fizeram jejum. Os animais se cobriram de pano de saco. Pensa, quem aqui tem cachorro e gato? Velho, vamos pegar o floquinho. Cadê o floquinho que o Thiago gosta? Vou pegar o floquinho. Hoje eu tirei o floquinho debaixo da cama, velho. Com a cabeça enganchada chorando. Às 4 da manhã, velho. O floquinho se meteu. Falei, o floquinho, filho, onde é que você vai? Pegar o floquinho e jogar pano de saco no floquinho. Não deixar ele comer e beber. Você está entendendo? Olha que coisa louca. Pergunta que eu faço, o rei de Nínive fez a vontade de Deus? Claro que ele fez a vontade de Deus, ele se humilhou, ele se quebrantou, ele clamou, ele chorou. E a resposta de Deus? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Dá para dar um glória a Deus? Jonatas só tinha uma tarefa em fazer a vontade de Deus, em levar e proclamar que, olha, o Senhor está triste, mas o que essas pessoas fizeram, moveram o coração de Deus, amém? A palavra fala que Deus o quê? Não se arrepende, diz que ele se arrependeu do que ele tinha falado que ia fazer. Você leu aqui, versículo 10, e Deus se arrependeu. Eu quero saber nessa tarde, cadê os meninos e meninas, homens e mulheres, que se dispõem a partir de hoje a fazer a vontade de Deus? Então é com vocês que eu estou falando. Porque diferentemente de Jonas, se você ler o capítulo 4 de Jonas, diz que ele ficou indignado, sabe por quê? Falou, como assim? Você me fez passar esse papelão, você não vai matar todo mundo? Pô, velho, acabamos de sair de uma, você vai entrar noutra? Jonas se importou muito mais com a plantinha que fazia a sombra do que com aqueles 120 mil. Mesmo tendo passado 3 dias na boca do peixe. Hoje eu quero te convidar a entrar no novo tempo, amém? Uma nova postura, uma mudança.
Se eu fosse coach, eu ia falar mindset, né? Mas não vou falar mindset não. Uma mudança de atitude, na percepção de qual a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. De que Jesus entendeu, falou assim, não, eu quero fazer a vontade do Pai. Jesus falou assim, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, amém? Só isso. Não faço nada do que não vejo meu Pai fazer. Eu queria orar por você, porque essa palavra, ela tem que impregnar o teu coração e o teu espírito, de que não dá para ser só na obediência, não dá para ser só. É necessário que nós tomemos como filhos uma postura diferente. Sabe para quê? Para que nós possamos trabalhar na vinha, amém? Na colheita de almas, na levada do avivamento, em nome de Jesus. Feche teus olhos, quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nesta tarde o teu Espírito Santo nos constrange, e nos mostrar na tua palavra, primeiramente, o quanto o Senhor é bom, Senhor, que o Senhor não abriu mão de nenhum dos teus filhos, que foi pela tua vontade que nós nascemos em nome de Jesus e aqui estamos, Pai, mas hoje nós fazemos a nossa escolha, não mais de obedecer, meu Pai, no sentido pleno, de fazer tudo com esforço, mas de entender que é a tua vontade, meu Pai, isso é o que importa. Nos dá um coração generoso nessa tarde, Senhor, para nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que nos verão na internet, um coração quebrantado e contrito que o Senhor não despreza. Tira de nós todo orgulho, toda soberba, toda vaidade. Senhor, nos perdoa se temos desejado o mal dos nossos irmãos, se temos o senso de justiça mais apurado do que o Senhor. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós amaldiçoamos, que nós crucificamos a Cristo, meu Pai, pelas nossas atitudes, e crucificamos o nosso irmão pelos nossos julgamentos. Senhor, nós não queremos nas nossas mãos esse sangue, meu Pai, o sangue da justiça que não é a tua justiça. Senhor, nós declaramos que sobre nós agora repousa um espírito de compaixão e misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos chorar com aqueles que choram, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, interceder por essa nação. Senhor, ao invés de murmurar e reclamar, o nosso posicionamento daqueles que dobram o joelho, Senhor, que se humilham na tua presença, para que o Deus de misericórdia e bondade possa ser revelado. Senhor, nos recebe nessa tarde mais uma vez como filhos, mas também nos recebe, Pai, como responsáveis por administrar a tua vinha, que é a preparação da chegada do teu Espírito Santo, que é a preparação do azeite, meu Pai, que é a preparação do vinho, que é a preparação do mosto, que é a preparação do trigo. Senhor, a fartura abundante que nos foi confiada, e que não sejamos indiferentes. Livra-nos, Pai, do egoísmo, livra-nos, Pai, da indiferença. Senhor, que não nos fechemos na igreja, que deixemos para fora, Senhor, aqueles que o Senhor deseja resgatar. Senhor, nós temos sido impedidos mesmo de pregar lá fora, Pai, mas nós temos a internet, nós temos o Facebook, nós temos o telefone, temos o WhatsApp. Senhor, nos dá as estratégias, Pai, para que as vidas não se percam, que sejamos agentes de milagre, mas também agentes de compaixão e de amor. Coloca sempre nos nossos lábios uma palavra doce, meu Pai, uma palavra branda, e que em nome de Jesus, da nossa geração, Senhor, nenhum se perca. Nós reivindicamos das mãos de Satanás, papai, geração de adolescentes. Nós agora declaramos que em nome de Jesus, todos esses, pelo teu amor, Senhor, eles são transportados para o reino do teu Filho, Senhor, e que no aprisco que se chama quarta geração, não quarta geração ministério de igreja, quarta geração ministério do reino, Senhor, o nosso aprisco só tem uma porta, e o guardião dessa porta é Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos perdão, se na nossa trajetória, Senhor, nós perdemos as vidas porque fomos indiferentes, porque fomos intransigentes, porque fomos mais justos que os juízes. Nos perdoa, Senhor. Nós te pedimos agora que esses que nós magoamos, Pai, que nós ferimos, quer com palavras, com atitudes, mesmo que nós tivéssemos razão, Senhor, não importa ter razão, o que importa é fazer a tua vontade. Senhor, Nínive foi salva, Senhor, pela tua compaixão, porque essa é a tua vontade. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus um tempo novo, um tempo suave, Senhor, porque nós sabemos que aquele que está vindo chegará e não tardará, que é o teu Espírito Santo no avivamento dos últimos dias, e nós nos colocamos de pé para receber o toque do Senhor. Pai, chamamos sobre nós os dons, chamamos sobre nós os talentos, chamamos sobre nós a unção, mas elas só fazem sentido, Senhor, se forem para fazer a tua vontade, Senhor, para servir ao teu propósito e para engrandecer o teu santo nome. Nós queremos te agradecer e te glorificar e te bendizer, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus, amém.